Ok, então a gente já mostrou como colocar como a gente editar uma cláusula join em lotes, né, da última vez. Então agora eu vou dar uma pequena dica, uma rápida dica, que a gente pode pegar o arquivo JSON que nós salvamos e editá-lo diretamente em um editor de código qualquer, né? No caso aqui eu vou usar o Note Notepad++, desculpa. Então é só a gente abrir lá, o arquivo é esse daqui, né, o JSON que a gente salvou ontem com as instruções SQL para fazer o join. Então nós podemos abri-lo com o editor de código, né? E aí vai aparecer aqui o nosso arquivo JSON, né? O QGIS vai salvar ele, né? Aquela ferramenta do QGIS salva ele aqui em uma linha só. Então a primeira coisa que a gente pode fazer é dar uma organizada nesse código para a gente poder trabalhar melhor, ter uma visualização melhor dele. Então a gente deu uma organizada aqui no código para a gente conseguir enxergar melhor cada parte dele. E bem aqui a gente começa a consulta SQL nessa segunda linha. Então daqui até aqui é o primeiro lote, né, de consulta, o primeiro join. Aqui o segundo lote. Então a gente olhando aqui nesse arquivo de texto do código, a gente consegue editar de maneira mais amigável ou melhor do que aquela interface lá do QGIS. Então a dica é essa, né? Então você primeiro dá uma organizada aqui e aí eu posso criar novos lotes. Aqui, só lembrando, aqui está o lote aonde a gente ontem colocou essa coluna aqui, fez o join com essa coluna T13/04 e essa outra coluna T14/04. Então aqui a gente poderia copiar esse bloco aqui, Ctrl C, e aí acrescenta um novo lote, né? Lembre-se que eu coloquei essa vírgulazinha aqui, e aí acrescentei esse outro lote. Aí é só eu editar aqui está 14/04, eu posso colocar 12, né? Para ficar 12, 13, 14. Tem uma coluna dessa na tabela de atributo, a coluna 12/04. E posso ir construindo outros lotes, então de uma maneira bem mais rápida, editando diretamente aqui no código, no arquivo, desculpa, no arquivo JSON, aí editando diretamente no arquivo JSON nesse editor de código. 11, e posso ir criando, portanto, vários outros lotes. Aqui eu criei mais dois lotes, esse lote e esse lote. Então vamos abrir lá no QGIS para ver como é que esses lotes vão ficar. Já aqui no QGIS, com o QGIS aberto, eu vou abrir lá a nossa ferramenta de edição do SQL em lotes, né? Então digito aqui embaixo SQL, ela já vai aparecer aqui, PostgreSQL, executa e carrega, abrimos a ferramenta, aqui está ela, e vamos aqui executar processo em lote, e ontem foi onde a gente editou cada código, o código de cada lote aqui, nesse campo, colocamos já o código, enfim. Agora, a gente, em vez de fazer isso, a gente pode abrir aquele JSON, aquele arquivo JSON por essa interfacezinha. Ele estava lá na pasta desktop, tá aqui ele, o test2 JSON. Abrir. Opa. Esqueci de colocar essa vírgulazinha aqui, né, no meu arquivo JSON, por isso deu erro lá. Vamos lá. Novamente, a gente tem que observar os detalhes aqui. A edição do código tem esse risco. Então fecha aqui, volto lá para o QGIS. E agora nós vamos de novo na ferramenta SQL, executa e carrega aqui. Vamos ver se dessa vez dá certo. Processo em lote, aqui JSON e abrir. E aí a gente percebe que os 4 lotes são carregados, aqueles 2 lotes que a gente tinha editado ontem. Eu acrescentei mais 2 lotes aqui. Deixa eu abrir o código aqui, para a gente visualizar melhor. Então nós já conseguimos observar aqui os códigos dos 2 outros lotes que a gente acrescentou aqui. Esses outros 2 lotes.
Então a dica era essa, né? A facilidade, é mais fácil a gente editar o código lá naquele editor de código, editor de texto de código, do que a gente ir inserindo aqui. Então a gente cria um código, só poderia criar um lote só aqui com código, mandar salvar esse lote aqui nessa interface, salva esse JSON e aí depois abre o JSON, salva o JSON, né? Aí agora é só abrirmos o JSON aqui com um editor de código, né? Só um detalhe, vamos tentar rodar aqueles lotes para a gente ver o que vai acontecer, né? Aqui eles, vamos executá-los. Ele está pedindo, ele está tentando entrar na base de dados lá que está no Postgres e aqui ela não está acessada. Então deixa eu acessar a base de dados Postgres, senha Postgres também, ok. Agora ele rodou o código, né? E aí a gente percebe os 4 lotes, cada um dos lotes que gerou uma camada, ok? Então é isso, a dica de hoje é essa.